Gênesis capítulo 38, versículo 1 em diante. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz um filho, a esse deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão, o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então enviou Judá o cabrito, por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui nunca teve meretriz alguma. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar lhe disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dita a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas? Eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é esta do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem um, pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Esta é a palavra de Deus, e nós temos o grande desafio de tentar entender o que isso tem a ver conosco. Esse é o grande desafio nosso. O que é que isso aqui tem a ver comigo? Estou aqui no século 21, num contexto diferente, numa cultura diferente, num ambiente diferente. Vamos contar a história de novo, só para a gente relembrar. Judá é um dos filhos de Jacó, dos 12, faz parte da tribo, do leão da tribo de Judá que vai nascer Jesus. É desse homem que vai nascer Jesus. E é de Tamar, essa mulher, que vai nascer Jesus. Não é interessante pensar nisso? E aparece, ironicamente, na genealogia. Aliás, na genealogia de Jesus só aparece mulher de conduta duvidosa.
Essa é uma delas. Tamar era casada com um filho de Judá. O primeiro filho, morreu. E ele então, pela lei do levirato, uma lei muito estranha para nós, mas que era prática comum naqueles dias, pela lei do levirato, o pai, o filho, o irmão daquele que morrera, tinha que se casar. Mas o filho que nasceria não pertenceria a ele, pertenceria ao irmão que já morreu. Muito complicado, né? Era para suscitar descendência. E ele seria conhecido como filho do que já morreu, não do filho presente. Bem complicada a coisa, mas era assim que funcionava. Então morreu Judá pegou e deu o outro irmão, o outro filho, chamado Onã. Daí vem a palavra onanismo, né? Que é muito conhecida para nós hoje. E Onã, porém, a Bíblia diz que ele era perverso, porque ele tinha relação sexual com ela, mas não deixava que o sêmen penetrasse ela. Ele tirava para fora, e a ejaculação acontecia, mas não para ela engravidar. Poderia engravidar, obviamente, a gente sabe que é possível, mas ele não permitia que isso acontecesse, ou ele procurava não engravidá-la. E aí, a Bíblia diz que isso pareceu muito ruim aos olhos de Deus. E Onã morreu também. 2 irmãos morrem. Judá fica meio desconfiado da viúva negra. Ele diz, eu não vou dar o meu outro filho. É o terceiro filho. E ele então enrola Tamar e não dá. Ele não dá o filho para ela. Ele disse, não, ele está novo, ainda é um pré-adolescente, um adolescentezinho, deixa ficar mais homem, mas na verdade ele enrolou e não deu. Um dia, Tamar ouve que o sogro dela estava vindo para a região dela, porque ela foi morar com o pai dela, e o sogro estava vindo, ela estava com roupas de viuvez, e ela então se vestiu de prostituta, foi para a porta de uma cidade e ficou aguardando ali. Quando Judá passou, ela se ofereceu para Judá, e a gente sabe o que deu. Ele teve um envolvimento com ela, mas antes de ter um envolvimento, ela disse, você vai me dar o quê? Ele disse, eu vou te dar um cabrito. Ótimo, cadê o cabrito? Não, não tenho cabrito. E o quê? Qual é o penhor desse negócio aqui? Que garantia você vai me dar? Ele disse, não, eu te dou aqui o meu cajado, te dou aqui o meu selo, né? Te dou aqui o meu cordão. São coisas individuais, seria uma espécie de RG nossa. Te dou a minha identidade para você. Ela disse, tá legal, depois eu te mando o cabrito. A verdade é que quando ele mandou o cabrito, ele, homem justo, não? Íntegro. Mandou cabrito. Uai, é um homem extremamente íntegro. Não encontra, ninguém sabe dessa mulher, ninguém nunca ouviu falar dessa mulher, nunca houve prostituta na região ali. E aí ele fica aquela situação e ele se justifica diante dos amigos e diz, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, fui justo, né? 3 meses depois vem a notícia bombástica. Tamar, a tua nora está grávida. Ele disse, o quê? Está grávida. Se envolveu com outro cara e está lá a barriguinha começando a aparecer. Ele diz, traz para fora para a gente queimá-la. E é interessante porque ele também vai vir presente com ela, com a turma. Eles vão queimar Tamar. É o ritual do adultério. Vamos lá. No judaísmo era apedrejamento. Então, vamos lá. E quando chega lá, ela mostra o cordão, o cajado, o selo, e diz assim, de quem pertence essas coisas? E aí, Judá está com a cara desse tamanho, morrendo de vergonha, ele diz, são meus, mais justo foi ela do que eu. Dramático. Desse envolvimento do sogro com a nora, nascem 2 filhos. E de um desses filhos, Pérez, vai nascer o Messias na linhagem messiânica. Jesus vai nascer fruto dessa relação adulterina ou complicada que nós temos aqui. O que isso tem a ver conosco? Gente, esse texto para mim é um dos textos mais interessantes da Bíblia para a gente pensar na questão do legalismo, do moralismo falso, do perigo que a gente tem constantemente, dessa estrada fascinante da vida da gente, em que a gente aprende a julgar o comportamento dos outros sem olhar para nós mesmos. Jesus esteve constantemente atento em relação a isso, e o tempo todo Jesus estava tentando desmascarar os fariseus, que era um grupo religioso extremamente zeloso dos seus dias, pela atitude que eles tinham e a capacidade imensa de julgar as pessoas em nome de Deus e matá-las. A Bíblia nos diz que um dia Jesus vai para uma sinagoga e os homens estavam lá com o propósito de saber se ele faria alguma coisa no sábado para julgá-lo. E ele fez. Ele viu um homem com a mão ressequida, pediu para o homem aparecer, se colocar no meio e tocou na mão dele e a mão dele foi curada. E assim ele foi julgado.
O fariseu, o legalista, o religioso, ele tende a entrar nessa questão facilmente. Nós somos muito tendentes a isso. Pela nossa própria formação, a gente julga facilmente as pessoas. Nós, aqui no interior de Goiás, teve uma cena muito interessante num conselho, porque um menino da igreja foi para um baile. E o conselho chamou esse menino para discipliná-lo, porque ele tinha ido para um baile de formatura. E o menino era assim, daquele tipo meio empinadinho, né? Meio galinho de briga. Aí ele falou assim: eu não fiz nada de errado lá. Eu estava na festa de formatura, porque eu estava me formando, e eu não fiz nada de errado lá. E os senhores estão me julgando aqui por causa disso. Mas ninguém nunca julgou esse presbítero aqui que coloca água no leite que ele vende. Era um fazendeiro que tinha lá. Né? E todo mundo sabia disso. O legalismo, ele tem exatamente esse perfil. Essa capacidade de olhar para o outro, focar no outro e tirar o foco de nós mesmos e fazer-nos compreender onde é que nós estamos e como nós temos que tratar a nossa própria alma. A Bíblia nos fala, nos mostra de uma forma claramente que o legalismo, a primeira coisa que acontece conosco com o legalismo é que o legalismo olha a lei, mas não considera a essência da lei. Se ela considera os aspectos exteriores, Judá é um homem honesto, Judá é um homem íntegro, mas a Bíblia diz que ele é um homem fiel. Judá fica preocupado com a reputação da família dele. Ora, minha nora, grávida. Ele está preocupado com o quê? Com a reputação dele. Mas ele não está preocupado com aquilo que ele é mesmo, porque não tem reputação nenhuma aos olhos de Deus. Mas ele está preocupado, porque ele olha muito essa coisa externa, isso que interessa para o legalista. O caminho da lei, meus queridos irmãos, ele é duro, ele se torna inflexível. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, segundo os Coríntios 3,6. A letra mata. A lei não considera motivos, não considera razões, a lei julga. Você pode, tendo a lei como álibi, se transformar no homem ou na mulher profundamente religiosa e perder completamente o seu coração. Em nome de quem foram feitas as inquisições? Em nome de Deus, em nome da igreja. E aquilo era de uma malignidade profunda. Ainda hoje é assim. Religiosos facilmente se tornam desumanos. E Jesus foi julgado exatamente por religiosos. Um dos autores que eu aprecio muito é Scott Peck. Ele é um psiquiatra cristão de uma linha meio liberal. Escreve alguns textos muito interessantes, entre eles A Trilha Menos Percorrida, que foi traduzido, já vendeu quase 10 milhões de exemplares e tudo. Mas num dos livros dele, que não é tão badalado, ele fala de níveis de religiosidade. Ele diz que os homens, os seres humanos, o primeiro nível que eles têm, o nível primário, é o nível caótico. É o nível de que ele não tem nenhuma relação com nada, ele está perdido aí no mundo, ele é relativista, ele não tem referência, é o nível que ele chama de caótico. Mas diz que, para consertar esse caos, a maioria dos homens e das mulheres se torna o que ele chama de formal institucional, que é o segundo nível. O formal institucional se dá após a conversão, ou quando a pessoa se torna parte de um determinado grupo. E de repente essa pessoa que era caótica em seus relacionamentos, sua espiritualidade, ela agora percebe a situação dela e busca uma instituição para experimentar algum senso de direção, de disciplina, de governo para organizar o mundo interior. E ele diz, olha, a institucionalização é uma das coisas mais complicadas que tem. Porque quando você se torna uma pessoa institucionalizada, você passa a viver em torno da organização. E você se torna uma pessoa extremamente formal, e é por isso que a pessoa institucionalizada, a questão de ritual, a questão de liturgia, a questão dos elementos do culto, da cerimônia religiosa, se tornam extremamente importantes. Elas ficam ressentidas quando há uma mudança na formatação do ato religioso. Por quê? Porque aquele ato religioso é que lhe dava sentido. Então ela gosta muito dessa ordem imposta, e ela precisa de formas para poder viver, para que ela seja liberada do caos. Ela se organiza na lei. Eu não sei se vocês assistiram um dos filmes que foi considerado algum tempo atrás como um dos melhores filmes jamais produzidos, chamado Sonho de uma Liberdade. Os internautas elegeram esse filme num determinado tempo, aí, uns
anos atrás, aí, como o melhor filme que eles já tinham assistido. É um filme que acontece dentro de uma cadeia. E tem um homem lá que tem 30 e tantos anos que ele está na cadeia. Ele foi condenado praticamente a vida inteira ali para ficar na cadeia. E ele é um cara que assume um lugar, apesar de ser um homem fraco fisicamente, ele assume um lugar de liderança. Ele é que coordena a biblioteca, ele que organiza as coisas, e ele que faz o meio de campo naqueles prisioneiros mais violentos. Ele é o cara, o sábio do grupo. Aí chega o dia dele ir embora. Ele finalmente está livre. Na noite anterior, ele joga fogo na biblioteca. Ele queima a biblioteca dele, né? Aí vira aquele pampeiro e tal, não sei o quê. Aí a polícia chega para prender o preso. Né? E aí ele se explica. Ele diz: eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Esse é o meu mundo. Eu construí meu mundo aqui. Por que eu vou sair desse lugar aqui? Eu não sei o que fazer lá, não tenho relacionamento, não tenho família, não tenho nada lá fora. Meus amigos estão todos aqui. A minha história está aqui. Eu não vou sair desse lugar. Né? Aí ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim: eu creio que eu sou muito institucional. Essa questão do ser muito institucional é exatamente o que pega a gente. Porque quando a gente se torna institucional demais, a gente muitas vezes se torna desumano nos nossos afetos. Embora a gente creia que Deus é um Deus de amor, a pessoa institucionalizada, ela se relaciona com Deus como um poder punitivo. Por isso que estabilidade, rigidez, moralismo, valores, essas palavras fortes, lei, isso se torna extremamente importante. E Jesus foi duro demais com essas pessoas. Elas têm dificuldade para lidar com questões externas. Vestuários, tem que determinado vestuário. Há um tempo atrás nós tivemos aqui uma cena muito interessante, porque nessa caixinha de oração que ficava por aqui, né, nós recebemos um bilhete muito estranho. Uma mulher, visitante, colocou o seguinte recado: eu vim nessa igreja, não gostei, porque a mulher que está cantando no louvor aqui, no culto, está usando uma blusa sem manga. Sem manguinha. Ela estava com a blusa, e aí ela achou que ela não pode frequentar mais essa igreja, porque essa menina que estava no louvor, ela estava... Você imagina a cena? E quando nós ouvimos, e eu compartilhei isso no conselho, na reunião dos obreiros, todos nós dissemos: graças a Deus. Esse tipo de pessoas que valorizam muito o vestuário, né? teologia da tesoura, que tamanho da saia, né? Comportamentos demais, se apega demais a comportamentos, porque a lei é interessante para eles. Mas a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que essas questões, elas se parecem demais com alguma coisa espiritual, mas não são. Olha um texto para vocês verem aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Abra a Bíblia, por favor. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, rudimentos, coisas primitivas, por que, pois, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Essas coisas dão muita aparência de espiritualidade, mas elas não têm, são rudimentos. Olha o versículo 23, Colossenses 2, 23. Tais coisas, esses rudimentos, essas proibições, com efeito, têm aparência de sabedoria. Não é interessante isso aí? Aparentam ser muito sábias, espirituais, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascetismo, essa proibição, essas regrinhas que se cria, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Presta atenção que o texto aqui não é sexualidade, é sensualidade, o sensório. Ou seja, essas proibições externas não transformam você numa pessoa melhor. Ela não mexe com o interior do seu coração. Elas não aprofundam na sua existência. Você fica controlando as coisas do lado de fora, mas você não resolveu o problema intrínseco da sua afetividade, da sua espiritualidade no coração. É por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos estar muito atentos à tendência que nós temos. Eu costumo brincar dizendo que nós temos um software na nossa mente da lei. E a lei desemboca sempre no legalismo. E todo moralista, eu tenho aprendido,
Toda moralidade esconde desejos. E sempre a acusação é a neurose do acusador. Pessoas que focam demais nessas coisas pequenas e valorizam muito para julgar os outros, normalmente não sabem lidar com as questões mais sérias da alma dela mesma. Judá é um cara que na hora que dizem, Tamar engravidou, e diz, traz para fora para que queimemos, vamos botar fogo nela. Como? Como? É interessante como o moralismo trabalha seriamente nas nossas comunidades. Eu já percebi isso como pastor. Às vezes a menina, o rapaz, vão vivendo uma vida de pecado, de fornicação, sexo antes do casamento, e vive na malandragem um bom tempo. Aí a menina engravida. Na hora que ela engravida, todo mundo quer disciplinar. Aí eu costumo brincar dizendo, não, essa é a menos safada que a gente tem. Por quê? Porque ela nem se proteger sabe. Porque a malandra mesmo não sabe se proteger. Então nós julgamos o quê? Exterior. O problema sério da nossa alma é o meu coração. É aqui que residem todas as fontes da minha vida. E a minha reputação ela está diante de Deus e não diante dos homens. Mudar esse eixo central da minha existência é fundamental. E me torna mais humano. Quando eu começo a lidar com comportamentos exteriores, como Judá lidou, tirai-a para fora para que seja queimado, exigindo punição, né, para a mulher que adulterou. E cadê o homem? Não é interessante que quando trazem para Jesus uma mulher adúltera para que seja apedrejada segundo a lei mosaica, ao trazerem, eles não trazem um homem? Vocês já pararam para pensar nisso? Cadê o homem? Ou essa mulher adulterou sozinha? Não é interessante considerar como a gente trata as questões externas? Eu não estou advogando aqui nenhuma atitude de pecado, pelo contrário. Mas estou dizendo, gente, a lógica da lei, ela está enraizada em costumes e regras, que se tornam menos importantes do que a lei do amor. E nós muitas vezes entramos nisso aí. A nora de Judá o apanha na sua própria acusação, assim como somos apanhados nas nossas acusações exteriores, cujo objetivo é tirar o foco de nós mesmos e colocar no outro, sem percebermos a trave que está nos nossos olhos e ficamos olhando o cisco que está nos olhos dos outros. O seu problema, meu irmão, e o meu problema é o meu coração. Aqui residem todas as fontes da vida. Não é assim que a gente faz? Homens de Deus. Davi, lembra de Davi? A Bíblia nos diz, em 2 Samuel 12, versículos 5 e 7, que Natã chega para ele, o profeta, e fala assim, ô Davi, aconteceu uma coisa muito séria aqui, rei. No seu reinado, um homem, muito rico, chegou um amigo dele para jantar com ele, e ele não hesitou em pegar a ovelha de um homem pobre que morava perto dele, a única ovelhinha que ele tinha. Ele sacrificou essa ovelha e mandou matar para que comesse a carne dessa ovelha, que dava leite para casa, dava lã. Isso aconteceu no teu reinado, rei. Davi não teve outra atitude. A Bíblia diz assim, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Certo, não? Natã olha para ele e diz, Davi, você é esse homem. Tu és o homem, Davi. O problema não é da ovelhinha lá fora, é você aqui dentro. A lei, ela trabalha de forma exterior em nós e dá aparência de sabedoria, dá uma visão de rigor ascético, uma sensação de que eu estou controlando as coisas. Mas Jesus nunca ensinou isso para nós. A nova aliança, Ezequiel 36, 26, fala que seria no coração. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. O problema é o seu coração, tem que trocar. Nosso caso não é de maquiagem, meus queridos irmãos. Nosso caso é de cirurgia cardíaca. Tem que sair coração de pedra e entrar coração de carne. E só o Espírito Santo faz isso.
Olha o que a Bíblia nos diz. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a igreja de Corinto está pedindo uma carta de recomendação dele, que tinha sido o fundador da igreja, para vir pregar na igreja agora. Ele diz assim: vocês são a nossa carta, escrita e lida por todos os homens, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A vida cristã tem a ver com o coração. Às vezes a gente fica tentando controlar comportamento, e é interessante, a gente faz isso na educação familiar com os nossos filhos. Toda a nossa educação, ela é educação behaviorista, humanista, reação positiva, reforço negativo, reforço positivo. A gente vai vivendo assim, punição, gratificação, mas nós nunca tocamos no coração dos nossos filhos. Nós nunca perguntamos aos nossos filhos por que os nossos filhos estão fazendo o que estão fazendo. O problema não é o comportamento externo que eles estão emitindo, o problema está no coração deles, no que eles estão sentindo e estão vivendo. O problema meu e seu, meu querido, está exatamente no coração. Deus tem que colocar um coração de carne em mim. Deus tem que me converter de dentro para fora. A minha podridão interior, ainda que não vista pelos outros, ela deveria ser suficiente para me levar a viver numa vida de humildade espiritual constante. Se Judá olhasse para o seu coração, se Davi olhasse pelo que fez, o problema é que nós olhamos para a lei como algo fora de nós, e nós pensamos que estamos acima da lei. E é por isso que a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou. Jesus é o fim da lei. O que Jesus tenta mostrar para nós é que o propósito do Pai é mexer no meu coração e transformar o meu coração. Eu acho interessante quando a Bíblia ensina algumas coisas sobre atitudes religiosas. Quando a Bíblia, por exemplo, fala das pessoas que traziam ofertas, a Bíblia fala assim: trouxeram ofertas todos quantos Deus moveu o coração. Não é bonito esse negócio? Deus move o coração. Se não mexeu, meu filho, não vai resolver. A mesma coisa acontece, as pessoas vêm para a igreja e a gente começa a controlar comportamento. Aí controla um comportamento aqui, pune aqui. O problema é o seguinte: não se ensina a ética cristã a quem não tem um coração regenerado. Ética cristã é para quem se converteu. Se você está vivendo uma vida de pecado, de desprezo pelas coisas de Deus, é porque o seu coração, meu querido irmão, precisa ser tocado. Senão você vai viver do mesmo jeito. A pessoa legalista, ela se coloca num patamar e cria uma imagem de reputação boa. E ela pode viver isso o resto da vida e ir para o inferno. Porque ela não percebeu o quanto desesperadora é a sua situação e quanto ela precisa de Jesus. Agora, quando o Evangelho entra no nosso coração, a ética é transformada, sabe por quê? Porque a mente muda. Os sentimentos mudam, a percepção muda. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não percebe as coisas espirituais, não distingue as coisas espirituais. É necessário nascer de novo, Nicodemos. E isso não tem a ver com lei. Lei são controles externos que a gente coloca, são as proteções que a gente finca. A gente vai ficando proteção para a gente, não sei o quê. Deixa o coração seu ouvir. É curioso que Provérbios 23 nos diga, Deus está dizendo ao povo o seguinte: filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, dá-me teu coração. Me dê o teu coração. É disso que eu estou precisando. Deus não está querendo colocar novas regras para nós, não. Sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, comportamentos pecaminosos, tendências pecaminosas, começam a ser mudadas, porque de dentro para fora, esse Espírito Santo vai fazer fluir rios de água viva, e novas experiências com Deus acontecerão em nós. Enquanto nós estivermos tratando da coisa exterior, da religiosidade, da instituição, da formalidade, da lei, isso é tudo exterior. Ritos, vestuário, templos, tudo exterior. Tudo exterior. Mas no dia em que nosso coração quebrantado aprofundar, a gente vai começar a perceber a nossa situação desesperadora.
Mas ao mesmo tempo, quando nós também entendemos o que Cristo fez, nós vamos entender a nossa situação maravilhosa de sermos aceitos por Deus como filhos amados por meio do sangue do Cordeiro que morreu por nós. Ah, que coisa maravilhosa quando eu não dependo mais da lei que me leva ou para a depressão, porque eu não dou conta de fazer, ou para o orgulho espiritual que eu sou melhor do que todo mundo. Mas eu começo a entender, estamos todos no mesmo lugar, no mesmo nível, estamos todos na mesma situação. E cada vez que a gente olhar para o coração podre da gente, e tivermos qualquer tendência ao orgulho, a gente vai perceber a cruz, é nela que eu me glorio. E cada vez que eu olhar para o meu coração, eu tenho que olhar 10 vezes para a cruz. Cada vez que eu me desesperar de mim, eu tenho que dizer, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque por meio de Cristo, nenhuma condenação há para a minha vida. Graças a Deus pelo que Cristo fez. Desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Graças, porém, a Deus por meio de Jesus. E toda vez que eu olhar para o meu orgulho espiritual, eu tenho que lembrar, isso não é nada não, rapaz. Se não fosse a obra do Espírito Santo em você, você não seria diferente de ninguém. Aliás, você não é diferente de ninguém. Você continua sendo absolutamente o mesmo, a não ser que o Espírito de Deus nos mova na direção que esperamos. Olha o que aconteceu com Judá. O que pode acontecer conosco? Olha o que aconteceu com Judá. Olha a facilidade que ele tem para julgar, para mandar matar, para cuidar da reputação externa. Podre. Fracassado. Mas ele quer manter ainda a pose de quem é alguma coisa. Em Cristo Jesus, nós encontramos exatamente quem somos. Em Cristo Jesus, a gente vê o desespero da nossa alma. Mas em Cristo Jesus a gente vê a glória da operação do Espírito Santo em nós. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui para estarmos diante do Senhor. E não trazemos aqui nenhuma virtude pessoal. Nada que impressione os teus olhos. Nada que te faça ficar encantado com aquilo que somos. Nada que nos leve a ter qualquer possibilidade de acreditar que alguma coisa boa poderia ser feita por nós, que a nossa suficiência vem de nós mesmos. Mas ao nos depararmos com a cruz, percebemos, ó Deus, o quanto o Senhor nos tem amado. E que maravilhosa bênção estar em Jesus e sermos considerados justificados aos teus olhos, filhos amados teus, criados para o louvor da glória do teu nome. Ó Deus, dá-nos a graça de vivermos para glorificar-te, Pai. E que os nossos sacrifícios, nossas ofertas, nosso louvor, subam ao Senhor como aroma agradável de adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.